Olá, muito boa noite para todos vocês. Hoje vamos falar sobre atividade física na gestação. Que história é essa que gestante não pode fazer atividade física? Hoje vamos desmistificar essa ideia que gestante só pode fazer uma caminhadinha. E para isso, eu trouxe uma super profissional, a Thaís Aguilar, especializada em atividade física na obstetrícia. Então, a Thaís tem uma experiência, ela escolheu uma profissional de educação física que especializou em gestantes e em puérperas. Daqui a pouquinho nós vamos convidar a Thaís para estar participando aqui dessa live conosco e eu quero muito a participação de todos vocês. Meus parabéns aos profissionais da área de educação física e falar um pouquinho sobre história para vocês. Boa noite aí para todo mundo, né? Todo mundo aí me dando um oi. Oi para vocês também. Tudo bem com o som? Isto, ótimo. Muito bem. A educação física, ela começou a ser divulgada, gente, acreditem vocês, na antiga Grécia, há 386 anos antes de Cristo. E os profissionais de educação física, eles podem se especializar em artes marciais, em cronobiologia. Olha que interessante. Cronobiologia é a especialização da atividade física, do profissional de atividade física que estuda o relógio biológico humano. Inclusive, o relógio biológico humano foi tema aí, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina. O profissional também pode especializar em esportes aquáticos, ginástica e musculação, nutrição esportiva e em obstetrícia também. Então, agora vou chamar aí para estar conosco a nossa super Thaís. É uma noite muito gostosa. Aqui no Vale do Aço tá uma lua maravilhosa. Olá, Thaís. Boa noite, doutora Márcia. Boa noite, querida. Que legal, que bom ter você aqui conosco. Que honra para a gente estar te recebendo num tema tão polêmico, não é verdade? Com certeza, muito polêmico e muito importante esse tema. Eu que agradeço de coração pelo convite, e esse convite veio até mim também na minha intenção de convidá-la para a gente bater um papo, então foi muito bom. É um prazer estar aqui com a senhora e com todos vocês. Vamos bater um papo aí bacana nessa fase tão bonita da mulher, não é mesmo? Thaís, que história é essa de grávida fazer atividade física? Da onde você tirou isso, menina? Gente, isso é muito importante. E fazer atividade física na gestação, ela é tão importante nesse período quanto em outros períodos, em outras fases da vida, né? Da nossa vida. Seja na adolescência, na infância e até na terceira idade. Então, na fase gestacional, a questão da atividade física é muito importante. Por quê? Porque é natural, na gestação, a gestante alterar o seu eixo gravitacional. Normalmente, as gestantes, né, estruturalmente, né, falando, elas têm a tendência de projetar a barriga para frente, né? Projeta a barriga lá na frente e ocasiona muitas das vezes dores nessa região da lombar e às vezes podendo irradiar para o quadril e para as pernas.
Então, a atividade física, né, para as mamães, para as futuras mamães, é extremamente importante. Além disso, melhorar a questão do bem-estar, diminuir o inchaço corporal, sabe? Aquele inchaço que as mamães adquirem durante a gestação. É muito importante também, além do inchaço corporal, do metabolismo basal, a gente conseguir manter esse metabolismo é extremamente importante para que a gente não ganhe um aumento excessivo de células de gordura, né? E que a gente mantenha um padrão de massa magra boa para a mamãe poder sustentar, quem sabe no futuro, se ela quiser também, ter um parto natural. E Thaís disse uma coisa extremamente importante, pessoal. Ativar o metabolismo. Engana-se quem acha que a atividade física na gestação traz problemas. Na verdade, a atividade física traz solução para várias questões. A fisiologia da grávida, ela é uma fisiologia muito delicada. Primeiramente, porque existe um aumento da produção sanguínea. A grávida, ela aumenta em pelo menos 2 vezes o volume sanguíneo. E isso é uma estratégia muito inteligente do corpo humano, porque durante o parto, a tendência é a gestante perder sangue. Isso é natural, isso é normal. E com esse aumento do volume sanguíneo, a tendência também é a grávida ficar mais edemaciada, ela ter mais inchaço nas articulações, nos membros inferiores. E a Thaís tem uma experiência muito linda com gestantes, né? Ela se especializou em atividade física durante o pré-natal e no pós-parto também. Thaís, como que esse desejo de cuidar de grávidas entrou na sua vida? Nossa, doutora Márcia, que pergunta boa, hein? As pessoas, Thaís, querem saber da alma por trás do profissional. O importante, na verdade, é saber quem é a Thaís. E para poder entender a doutora Thaís. Então, como é que esse desejo de trabalhar com gestantes apareceu na sua vida? Bom, doutora Márcia, esse desejo, né, de trabalhar com as gestantes apareceu recentemente. No curso de educação física, era muito voltado para esportes, e eu nunca me adaptei muito aos esportes. Eu sempre gostava da área da saúde. O meu desejo, quando eu entrei na faculdade de educação física, era poder ajudar as pessoas na melhora da saúde delas, né? Com o movimento humano. Pela prática que eu já tive desde pequenininha, fazia dança, balé, atividade física, corrida. E aí eu fui apaixonando, né, com esse movimento humano, vivenciando. Na faculdade eu experimentei. E foi depois da faculdade, com as especializações que eu fiz em LPF, que significa Low Pressure Fitness, que é uma técnica hipopressiva, e também o Pilates, que eu fiz especialização também. Foi muito boa essa técnica e que me ajudou também a ver, a ter um olhar, né, mais caridoso e mais próximo das mamães, porque elas vão estar gerando uma vida e é um cuidado especial que eu posso ter com a mamãe e com o filho, né? E a filha lá dentro. E proporcionando essa saúde, esse bem-estar. Então foi eu amando, né, a maternidade, conhecendo as minhas amigas, as pessoas mais próximas de mim, ficando grávidas, eu fui apaixonando com isso. E com isso veio a atividade física, minha profissão, e eu quis ajudá-las. E todo trabalho que envolve paixão dá certo, né, Thaís? Porque, veja bem, o seu primeiro desejo foi de ajudar essas mamães. E as gestantes precisam de ajuda mesmo.
porque a gestação, né, eu fui mãe 2 vezes, né, eu sou mãe 2 vezes, eu fui gestante 2 vezes, e o corpo muda todo, pessoal. A coluna dói mesmo. E eu fui gestante em uma época em que não se falava em atividade física para gestante. Era um verdadeiro tabu. Eu já era médica e mesmo assim eu tive muita dificuldade em ter apoio aí para fazer uma atividade física. E a gestação, ela envolve muito sentimento, né, Thaís? É um momento, assim, de muita emoção na maioria das mulheres. E como a atividade física traz muito bem-estar, muito relaxamento, passa a ser uma ferramenta importantíssima no pré-natal. Sabe o que acontece, Thaís? Os obstetras, eu fui obstetra na época da minha vida, nós nos preocupamos muito com pedidos de exame de sangue, ultrassom, medidas da barriga, ouvir o coraçãozinho do neném, vigiar o peso da gestante. Mas nós não nos é ensinado a importância da atividade física durante o pré-natal. Inclusive, você falou muito bem, facilita o trabalho de parto normal. Hoje, você trabalha com todas as faixas etárias, né? Todas as faixas gestacionais, não é isso, Thaís? Tanto as primeiro trimestre, até as mamãezinhas já no final, né? E você encontra muita resistência por parte delas no final da gestação? Então, doutora Márcia, no final da gestação, para as mamães que sempre foram ativas, não vi muita dificuldade. Eu cheguei a dar aula para uma mamãe gestante até 40 semanas. Foi muito bom mesmo. Ela sempre saudável, né? E aconteceu que ela teve poucas dores. Ela gostava muito de praticar o Pilates nessa época que ela fez a aula de Pilates. Então, ela, como sempre foi uma mulher ativa, fazia exercícios, no final da gravidez não teve muito desconforto. E ela até quis, até parir lá no meio do estúdio. E por que não? E por que não? Eu te pergunto, Thaís, e por que não? É direito Sim. da gestante ter o parto da forma que ela sonhou, que ela imagina que seja prazeroso para toda a família. E há os profissionais da área de saúde que se virem para cuidar daquela gestante, né? Que criem um ambiente seguro para estar atendendo essas gestantes. Mas e as gravidinhas de primeiro trimestre, Thaís? Com tanto enjoo, com tanta queda de pressão. Você tem recebido lá no seu estúdio? Sim, recebo. As gestantes no primeiro trimestre, que normalmente nunca fizeram exercícios físicos, foram gestantes mais sedentárias, sentiam mais enjoos, desconfortos, e aí até por liberação médica, o médico pedia para esperar o segundo trimestre. Então aí eu respeitava, né, a liberação médica, mas em contrapartida, né, se a mamãe quisesse fazer exercícios de respiração e postura, que são exercícios muito tranquilos, você fica, né, numa posição ideal, melhorando a coluna, o alongamento axial, melhorando as trocas gasosas entre a mamãe e o bebê, para mim não teria problema, mas eu sempre respeito, né, a liberação médica para estas mamães. Respirar é extremamente importante e principalmente começando no início da gestação. A respiração sendo profunda, né? Inspirando bem fundo pelo nariz, soltando o ar devagar pela boca.
E automaticamente a gente vai percebendo a atuação dos músculos da respiração, músculos da inspiração, voltados aqui para a caixa torácica, e os músculos da expiração, que são os músculos abdominais, né? Quando nós soltamos o ar, automaticamente a gente percebe o nosso abdômen ficar um pouquinho contraído. Então, adquirindo esta mecânica respiratória seria uma boa oportunidade para as mamães no primeiro trimestre. Diminui a ansiedade, não é risco para a mamãe de primeiro trimestre, porque não exige esforço da região pélvica dessa mamãe. E as pessoas acham, Thaís, que respirar não é uma atividade física. E pelo que você está dizendo, isso é uma inverdade, né? Aprender a respirar é sim uma atividade física. E eu tenho estudado o seu trabalho, Thaís, e eu tenho visto o quanto que você se preocupa com o indivíduo como um todo. Sabe, eu quero te dar realmente os parabéns pela sua visão holística daquele ser humano que está na sua frente. Você é uma preparadora física diferente. Por que diferente? Porque o que você busca em primeiro lugar é o bem-estar. Em primeiro lugar, seus pacientes, você tem buscado o bem-estar, o entendimento do corpo, que a pessoa entenda, saiba fazer a leitura do corpo. E a maioria dos profissionais de atividade física, eles se preocupam muito com o bem-estar, mas no sentido de otimizar muito mais a fisiologia. E eu vejo que o seu trabalho, ele é mais voltado para a aceitação inicialmente da condição corpórea, né? Primeiro você ensina o seu paciente a aceitar o corpo como ele está, e a partir dessa aceitação é que você vai fazendo os trabalhos necessários. Não é isso mesmo? Sim, a gente precisa muito respeitar o nosso corpo, a gente precisa muito entender, ter consciência do nosso movimento, da nossa respiração, voltar para dentro da gente mesma, aceitar a nossa condição, reconhecer o que há dentro de nós, o que nós somos capazes de fazer, quais são as nossas fraquezas, as nossas limitações, e irmos devagarzinho, né, trabalhando isso. Isso é muito, muito bom, doutora Márcia, isso ajuda muito, né, os pacientes e os nossos pacientes, mas eu tenho também que dizer que a senhora é a mesma coisa e muito mais, que a senhora olhe para nós com uma visão realmente holística e Tem a que sua ser, né, medicina. Thaís? Tem que ser. Sim, isso é muito importante, doutora, porque tem muita gente que ainda não conhece a medicina que a senhora trabalha, né? Eu acho que é um ramo muito novo aqui no Brasil. E eu acho que seria até bom, né, as pessoas que não conhecem, às vezes saber um pouquinho, né, do seu trabalho na medicina integrativa, conhecer um pouquinho, fala um pouquinho para nós. É exatamente essa dinâmica que nós estamos fazendo aqui no nosso canal, né? Eu tenho buscado convidar profissionais das áreas que envolvem a medicina integrativa, por isso eu convidei você, porque não dá para falar, Thaís, de saúde sem a atividade física. E existem N possibilidades do indivíduo fazer atividade física. E eu fiz questão de convidar você para estar aqui conosco, primeiramente para desmistificar aí que grávida não pode fazer atividade física. E em segundo momento, para mostrar para as pessoas que não existe um momento ideal para fazer atividade física. Atividade física pode ser feita em qualquer momento da vida. Ela pode ser iniciada muito precocemente, né? Na primeira infância, estimular a criança a engatinhar, a andar no chão, a pegar, a pôr a mãozinha no chão.
Isso é atividade física, soltar a criança no espaço livre, né? Incentivar os adolescentes que vivem tão estressados a escolher uma atividade física e na gestação. E isso é medicina integrativa. Colocar outras áreas, né, outros profissionais envolvidos na saúde humana nesse processo. Bom, então na gestação a gente pode fazer atividade física. E no pós-parto, Thaís, o que a mulher pode fazer no pós-parto? Ganhei meu nenenzinho, estou toda estressada, toda inchada. Aí eu só posso fazer massagem relaxante? Eu acredito que não, né? Não, por favor, não só massagem relaxante. É muito importante a gente trabalhar esse retorno venoso com os exercícios específicos, né? Como eu disse, os exercícios aeróbicos, que são exercícios que trabalham a mecânica respiratória, como caminhadas, natação, hidroginástica. O elíptico, o transfer, para quem conhece das academias, que não tem impacto, é extremamente importante para melhorar esse inchaço corporal e também, dentre outros, né, outros mecanismos que trabalham, né, todo o nosso organismo, né, no sistema cardiorrespiratório. Melhorando principalmente, né, a volta do peso do corpo da mamãe, porque a mamãe na gestação, ela engorda, né? Tem mais ou menos uma média de peso para a sua faixa etária, sua altura, né? E aí tem uma média de peso e é bom sempre a mamãe na gestação manter, né, essa média do peso, conferir direitinho, manter. Se ela ultrapassar, né, ficar muito atenta no pós-parto à alimentação, verificar se ela tem diástase abdominal. É um detalhe que a gente pode até falar, quem sabe, numa próxima live, numa próxima série, porque o assunto é muito grande. Mas a atividade física, né? Só voltando rapidinho, doutora Márcia, na gestação, para as mamães saberem desmistificar essa atividade física, que é importante nesse período, é recomendado, né, até pelo Colégio Americano, de 3 a 5 vezes por semana fazer atividade física durante a gravidez. E numa duração, Ótimo. uma média de duração entre 30 a 40 minutos por dia de exercício, né? Se a mamãe, ela sempre foi sedentária e ela não tem o costume de fazer atividade física, entrando na gestação com liberação médica, vai começando devagarzinho, né? 3 vezes na semana com uma caminhada. E aí, aos poucos, vai aumentando, né? A 30 minutos, depois 40 minutos, depois passa para mais um dia na semana. Isso é muito bom, né? A cada vez que ela vai sentindo que ela pode ir um pouquinho mais, e com certeza, com a ajuda de um profissional do lado, ela pode ir avançando. Lembrando que a intensidade do exercício para gestantes deve ficar no limiar de cansaço. Ela deve sentir um ligeiro cansaço. Ela não deve ficar ofegante, sentindo muita falta de ar, né? Durante a atividade, se a gente perceber que ela não está conseguindo falar, né, durante o exercício, está sentindo muito ofegante, é bom parar, né? E que mamata! Você está muito boazinha com essas grávidas, viu? Nossa, doutora Márcia, mas tem mamãe, tem gente que vira e fala, Thaís, você é malvada. Quem vê cara não vê coração. Mas assim, para quem vem, a gente conhece, trabalhando dessa maneira holística, né? Conhecendo os limites da mamãe, e aí eu vou com certeza trabalhar nesse limiar aí. Mas para quem, né, não tem um profissional do lado, é bom ficar nessa zona de segurança. E uma coisa muito importante, doutora Márcia, que a gente não pode deixar de falar, são
os exercícios que devem ser evitados durante a Perfeito, gestação. vamos lá. Ótimo, ótimo. Sim, durante a gestação, doutora, os exercícios que não podem ser feitos são corridas, saltos, exercícios de muito impacto, exercícios muito pesados que exigem um esforço muito grande da mamãe fazendo a atividade física, não pode ser feito. Exercícios abdominais, prancha, aqueles exercícios de levantar o tronco, rodar o tronco, levantar as pernas, que tem um esforço muito grande nessa região do abdômen, não pode ser feito. Por quê? Porque ele aumenta a pressão intracaftária, tem um aumento, né, desta pressão nessa região. E esse aumento da pressão nessa região do abdômen ocasiona o quê? Um aumento também de sobrecarga no assoalho pélvico, no pavimento básico. Então, está aqui, né? O nosso bebê, o bebê está aqui, a placenta está aqui. Fazendo exercício de muito impacto, de muito esforço, o que acontece? Vai jogando essa pressão para o assoalho pélvico, para o pavimento pélvico. E isso, né, é um indício, é um indicativo muito perigoso para desenvolver, né, no futuro, uma incontinência urinária e situações mais graves, como prolapso de órgãos, né, queda de bexiga e dentre os outros órgãos pélvicos. Então, é muito importante a gente manter essas informações para a gente evitar nossas mamães, amigas, evitar esses exercícios para elas terem uma saúde de mais qualidade, uma longevidade mais saudável, tá bom? Inclusive aparecimento de hemorroidas, né, Thay? Porque as hemorroidas, elas significam estase venosa, né? O aumento da pressão pélvica, ela pode levar aí ao aparecimento de hemorroidas. Muito bem colocado, viu? Parabéns, muito bem colocado mesmo. E eu acho que por causa disso que fica esse mito que grávida não pode fazer atividade física. E voltando um pouquinho no pós-parto, tem atividade física para quem fez cesárea e para quem fez parto normal, Thay? Tem alguma diferença? Na verdade, doutora, para quem fez parto normal e para quem teve, né, parto cesárea, o ideal é verificar logo no início do pós-parto como está a competência abdominal e pélvica. Os mais famosos, assim, mais conhecidos, é o teste da diástase abdominal. Né? A diástase abdominal é a separação dos músculos reto-abdominais durante a gestação, que com o aumento do bebê e o desenvolvimento da placenta, do útero, é normal que os músculos, os feixes musculares se distendem, se abrem, né, nesse período da gestação. E 60% das mulheres, estudos comprovam que as mulheres desenvolvem a diástase patológica no pós-parto, né? Essa diástase patológica deve ser cuidada com exercícios específicos. Quais? Exercícios hipopressivos, que são exercícios que trabalham respiração, pautas posturais, alongamento do diafragma e o vácuo abdominal. Tudo isso dentro de uma aula sequenciada e progressiva, para depois ela conseguir ter um outro tipo de exercícios que também ajuda no fechamento da diástase, são os exercícios de ativação da região abdominal. E aí, com o tempo, né? Com o tempo, a mamãe vai fazendo esses exercícios e aí vai aos poucos sendo liberada. Ela vai percebendo, o profissional também vai vendo o abdômen dela voltando no lugar, ela ganhando um tônus muscular nesta região.
a postura dela melhorando, as dores nas costas aliviando, até a questão da constipação intestinal, intestino preso, que fica muito no período da gestação e às vezes se distende no pós-parto. Os exercícios, gente, a atividade física, ela não é só boa só para o músculo em si, né? Só para o sistema músculo esquelético. Ela é boa para todo o nosso corpo, né? Os nossos órgãos também precisam desse fluxo sanguíneo sendo irradiado nessa região, desses órgãos. Então, a atividade física, tanto para parto normal quanto para parto cesárea, depende primeiramente de uma boa avaliação com um bom profissional, que vê como que está a competência abdominal e perineal, para, se tiver diástase patológica, levar para uns exercícios específicos, e se não tiver a diástase patológica, fazer os seus exercícios normais. E fica a dica para os meus colegas médicos, né? Os meus colegas médicos ginecologistas, obstetras, que no primeiro exame do pós-parto, avaliar aí a competência abdominal da sua paciente e a competência pélvica também. E a avaliação dessa competência é muito tranquila de fazer, né, Thaís? Assim, não é um exame físico difícil de avaliar essa competência abdominal, principalmente. E não é só com cirurgia que se resolve uma diástase abdominal, gente. Então, vamos tirar essa ideia da cabeça. O que é a diástase, né? Falando de forma mais simples, aquela barriga fofa, aquela barriga caída, né? Aquela barriga molenga, aquela pochete, aquela barriga molenga. Parece que tem realmente um buraco ali na região do umbigo, né? É uma região onde a gente percebe mesmo essa entrância, essa reentrância. E não só a cirurgia, agora tem a atividade física. Mas, Thaís, e a famosa cinta, Thaís? Me explica essa cinta. Gente, essa cinta é mó polêmica, meu Deus, todo mundo depois tá no pós-parto, até a mãe da mamãe que está gerando o bebê fala: filha, usa a cinta para você ter o corpo de volta. Tem alguma coisa já comprovada, Thaís? Porque eu não li nada, realmente eu não li nada. Ela talvez traga um conforto para a coluna, mas para a diástase, você já leu alguma coisa? Você estudou alguma coisa séria sobre isso? Então, doutora Márcia, com relação à cinta, se a cinta ela resolve o problema da diástase patológica, vamos ver esse primeiro ponto. Cinta resolve o problema da diástase patológica? Não. Por quê? Porque a diástase patológica, ela é um problema estrutural. Ela está lá dentro do músculo, lá dentro, lá nas suas fáscias. Então, assim, a cinta, ela vai fazer o quê? Uma cereja do bolo, ela vai passar uma casca grossa do problema que está lá dentro e precisa ser resolvido. Ou seja, a cinta, no caso da diástase patológica, não vai surtir efeito, porque quando a mamãe usar, vai sentir que, né, teve uma melhor estética, mas quando soltar, vai continuar a flacidez do mesmo jeito, as dores nas costas do mesmo jeito. Então, assim, uma questão muito importante é não usar a cinta nesse estado, sabe? É a gente tratar primeiro a diástase. Depois, se a mamãe quiser usar a cinta, seja para ir para uma festa, ficar bonita, ir para um casamento, aí pode usar por pouco tempo, né? Pouquinho tempo. Umas 3, 4, 5 horas, assim, no máximo. Mas tem mamãe que quer usar a cinta o dia inteiro, doutora Márcia. Já às vezes até a maternidade. Desse jeito. E aí, não é indicado, né? Mas vamos supor que a mamãe não desenvolva a diástase patológica e que ela queira usar a cinta mais por segurança e por questão de tentar voltar o abdômen para o lugar. Bom, as cintas modeladoras, elas
apertam essa região do abdômen e das costelas. Muito perigoso usar cinta que aperta esta região, porque altera a limitação do movimento, ela fica difícil de fazer movimento de rotação, de flexão de tronco e dificulta muito a respiração, porque comprime as costelas. Então, essas cintas que apertam muito essa região do abdômen não são recomendadas. Mas, contudo, entretanto, todavia, porém, aquelas cintas de faixa elástica, sabe, doutora? Isso eu descobri recentemente com uma fisioterapeuta. Eu aprendi cola, com ela. Né? Aquela que cola? Que tem tipo um velcro. Ah, sim, Isso. ótimo. Então, esse pode ser até um tema para um próximo conteúdo meu, no meu Instagram também, para ajudar as mamães. Mas o que acontece? Essas cintas de faixa elástica não comprimem o abdômen. É faixa elástica, tipo uma malha, né? Que tem essa capacidade de esticar e voltar. Então, esta faixa elástica, que não é cinta, é uma faixa. Ela sim pode ser usada como desmame. Terminou o parto, por exemplo, parto natural ou principalmente o cesárea, né, que a mamãe fica mais inchada, um dia, 2 dias depois, ela pode usar esta cinta por pouco tempo. Vamos colocar lá, né, umas 8 horas por dia. E aí, né, depois de 4, 5 dias, ela ir fazendo desmame, né? E aí, esse desmame como que é? Reduzindo a quantidade de horários com o uso dessa faixa. Essa faixa, onde que encontra ela? Ela pelo que eu pesquisei, ela encontra na loja da gestante virtual, tá bom? Mas eu preciso ajudar as mamães, porque ela é diferente para colocar. Ela tem um jeito diferente para colocar. São 2 faixas que têm que ser compradas. Ela tem que envolver, né, a região do quadril, do assoalho pélvico e um pouquinho da região abaixo das costelas. Não pode pegar muito a região das costelas para não interferir na mecânica respiratória. Então, assim, isso é um tema que eu posso aprofundar também mais para frente, muito polêmico, mas é bom, sim, fazer esse desmame se usar essa faixa elástica, tá bom? Desmame e aí usar ela por pouco tempo mesmo. Começa com 8 horas, né? Durante uns 4 dias, depois mais 4 dias, 6 horas, depois mais 4 dias, 5, 4, 3, para ir aliviando a cinta. O que não pode fazer é ficar usando cinta a vida inteira, o dia inteiro, tá bom? Tá vendo? Pessoal, o profissional de educação física, ele é um aliado aí durante a gestação, no pós-parto. Na minha percepção, é um profissional que tem que ser contactado logo após o nascimento de uma criança, no mínimo, né? Porque o ciclo correto de incluir atividade física nesse período pré-natal e pós-parto é assim que o casal decide engravidar, iniciar já a atividade física para reforço muscular. Durante o pré-natal, ter um profissional de apoio durante esse, né, um profissional técnico para tirar as dúvidas de forma correta. Vocês viram agora a questão da cinta. E manter esse profissional de educação física no pós-parto. É uma tranquilidade para a mãe, é uma tranquilidade para o bebê, porque a tranquilidade da mãe também é tranquilidade para o bebê. E o profissional de educação física pode indicar a melhor terapia, né? A melhor atividade física, a melhor atividade física para cada caso. Bom, chegando agora no finalzinho, sim, pode falar? Tem uma mulher aqui que está perguntando sobre a calcinha de alta compressão.
Isso, Bom, vamos responder a Sandra, parece. sim. Então, essa calcinha alta, sim, ela pode ser usada sim. Ela só não pode ser de alta compressão, tá bom, Sandra? Você só não pode sentir apertar muito esta região. Eu conheço, né, algumas calcinhas que não são de alta compressão, são calcinhas altas normais, tá? Não comprime muito esta região, tá bom? Isso é o mais importante, não apertar, não limitar o movimento, não interferir no fluxo respiratório, tá bom? E uma coisa que a gente precisa falar, que eu esqueci também, como educadora física, né, é uma recomendação, né, que eu dou como profissional para as mamães gestantes é o seguinte: fazer exercícios aeróbicos e de força, tá? São esses dois tipos de exercícios que a mamãe vai ter uma melhora excepcional para um parto natural e para uma recuperação do seu corpo, ajudando na sua saúde. Então, exercícios de força 2 vezes na semana, a 3 mais ou menos, e exercícios aeróbicos, caminhadas, hidroginástica ou transfer, o elíptico da academia, pelo menos 1 vez na semana ou intercalado com esses exercícios de força, tá? É muito importante porque a mamãe, eu já vi muitas mamães fazendo isso e tendo uma saúde muito boa, sem quase dor nenhuma, doutora, É, tendo lá o seu parto natural muito rápido às vezes, sabe? Muitas mamães, doutora, ficam assim preocupadas com o parto, às vezes vai demorar muito tempo o trabalho de parto, mas é comprovado que, né, pelas experiências, né, que eu vejo das profissionais, das mulheres que praticam exercícios para todo esse corpo aeróbico de fortalecimento, principalmente trabalhando a ativação do músculo abdominal e da região pélvica, que é o essencial, não pode esquecer, o parto natural acontece sim perfeitamente, porque o parto natural, ele é 30% físico, o resto é emocional, é espiritual, é pessoal. Então a mamãe precisa naquele momento do trabalho de parto, né, ficar tranquila, não ficar. Eu sei que os hormônios oscilam muito na gestação, mas tentar manter a calma, respirar, muito importante. Faz aquele na hora do parto, assim, igual eu aprendo com as minhas amigas doula no curso que eu aprendi. Inspira, cheira a flor e assopra a vela. Cheira a flor e assopra a vela. Principalmente no trabalho de parto. Então, isso Thaís, é. será que eu Pode falar. engravido com 50 anos? Ah, Será? Porque eu juro pra você que me deu uma vontade danada de engravidar e ter você do meu lado aí pra me apoiar. ô, Gracinha, meu Parabéns, Deus. parabéns, viu, Thaís? Chegando agora no finalzinho, eu quero dizer para você se essa live vai ficar gravada, tá? E eu vou compartilhar com vocês aí o link da Thaís, o Instagram dela, para vocês baterem papo. É, tem um aviãozinho aí embaixo, né? Mandem esse aviãozinho para o máximo de pessoas que vocês quiserem, puderem mandar. Essa informação, ela é muito importante para quem quer ser mamãe, quem está, né? Quem já é mamãe, quem está grávida. Então, Thaís, deixa uma mensagem para quem está aí assistindo a gente. É, fala aí uma palavrinha do coração. Palavrinha do coração. Uma mamãe bem cuidada é uma mamãe feliz. Procure sempre profissionais capacitados, pois eu tenho certeza que eles não te deixarão na mão. Lindo, lindo, lindo.
Thaís, amei falar com você. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de falar novamente. Essa, na verdade, gente, foi só uma pincelada de um assunto gigante que é a atividade física na gestação. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Um forte abraço e até a próxima live. A gente se vê por aí. Um grande beijo e até a próxima!